é Charles, eu estou aqui para conduzir e facilitar o acesso ao conhecimento da programação neurolinguística. Neste momento, estaremos expondo a origem da palavra PNL, as conveniências que vêm através da palavra PNL, o histórico e os pilares da PNL. Vamos começar expondo neste curso o que é programação neurolinguística. Programação neurolinguística, ela é uma técnica de comunicação estruturada. A definição de programação neurolinguística, que vai ser exposta agora, ela é resultado de algumas sínteses, mas ela não se esgota nessa definição. A programação neurolinguística é descrita como o estudo da excelência humana e demonstra como se comunicar de forma eficaz, considerando os estilos de linguagem, padrões cerebrais e como as palavras e ações se relacionam para criar certos programas ou sequências de comportamento. Vejam, nessa imagem podemos ver a excelência humana, ela coroada, pois a programação neurolinguística objetiva alcançar essa excelência humana. Como é alcançada essa excelência humana? Com enfoque nas comunicações, né, entre as pessoas. Você busca então uma comunicação eficaz por meio de estilos de linguagem, padrões cerebrais, vocês podem ver nessa imagem das pessoas, e com um enfoque em ações e palavras, o programador linguístico, ele vai ter capacidade de identificar sequências ou padrões de comportamento. Isso tudo resume em síntese, né, as ferramentas da PNL. Durante o curso vocês vão ter acesso a muitas outras ferramentas, né? E essa definição ela vai ficar um pouco mais ampla e mais clara. De início, vamos definir então, separar os conceitos de programação neurolinguística. A nomenclatura programação neurolinguística, de onde que ela surgiu, né? Programação. Bem, a programação está relacionada a padrões de comportamento que você aprende e repete. Programação, ela deriva realmente da ideia de programas. O que são programas? Programas de computador. São padrões codificados de informação que em sequência vão gerar um resultado. Aqueles padrões codificados, eles também podem ser expressos na linguagem, na linguística. Então, a análise de pensamentos internos e padrões de comportamentos são esses termos de uma programação. São termos da informática. Realmente, esse paralelo entre a informática e a programação neurolinguística, ela veio da origem realmente da programação neurolinguística. Na parte histórica, vamos pincelar mais profundamente por que se usa programação. Mas as pessoas, elas tomam decisões baseadas em informações anteriores. Assim como um computador, ele roda um programa, e aquele programa ele tem uma sequência de comandos para dar o resultado, as pessoas também agem um pouco similar. Não igual, mas um pouco similar. Então, a análise dos pensamentos internos e padrões de comportamento ajudam a avaliar as situações, resolver problemas e tomar decisões. Ou seja, aquele fluxo de informações que a pessoa recebe, ela sempre vai passar por um filtro que está relacionado ao seu conteúdo de crenças.
Vale lembrar essa frase aqui: as pessoas estão prontas para dar certo. Elas têm todos os recursos necessários para alcançar tudo o que desejam. Você pode até pensar assim: nossa, que otimismo! Estamos feitos para dar certo? Sim. Nós nascemos prontos para dar certo. Simplesmente no seu crescimento, no crescimento das pessoas, no desenvolvimento das pessoas, há uma interferência de padrões externos. E as crenças começam a ser construídas conforme o padrão de outras pessoas ou situações que acontecem nas nossas vidas. Esses padrões, eles nos interferem de uma forma positiva ou negativa e vão construindo em nós crenças, valores. A informação, quando chega numa pessoa, ela chega de forma crua, isenta de julgamentos. E ela entra para passar por filtros internos que vão ser carregados com valores, que vão ser carregados com experiências de cada pessoa. Cada experiência e cada valor vai gerar um padrão. E aquele padrão vai gerar uma resposta, uma atitude, uma ação. No nosso museu de crenças, devemos nos aprimorar a nos livrar do passado, nos livrar de marcos negativos, traumas. Exemplificando traumas, né? Existem outros marcos negativos. E ainda de marcos positivos que podem nos prejudicar. Qual marcos positivos que podem nos prejudicar? Por exemplo, uma pessoa que é nostálgica, ela vive no passado. Uma pessoa que ela faz lembranças. Imagine uma pessoa do seu lado, ou uma pessoa próxima, ou uma pessoa que você já viu na sua vida, falando do passado. E ela tem aquela vivência do passado como seu marco. E ela enfatiza tanto aquele passado que, por vezes, ela esquece do presente. E algumas vezes até de fazer projeções, sonhar o seu futuro. Uma pessoa que sonha, que para de sonhar, ela para de viver uma boa parte da sua vida. Não necessariamente ela perde a esperança no seu futuro, mas ela freia construções futuras. Isso acontece muito quando a pessoa já viveu muito, está na velhice. Você pode ter algum exemplo de algumas pessoas, ou lembrar de algumas pessoas perto de você. Esse é um exemplo de fatos que foram bons na vida da pessoa, mas a pessoa parou de sonhar, ela parou de fazer projeções futuras, e isso vai freando a vida da pessoa. Pode ver que algumas pessoas, ao envelhecer, elas começam a ficar mais limitadas. A própria autoestima da pessoa começa a ficar denegrida. A pessoa já pensa que ela já não pode mais fazer tais coisas, ela já não pode alcançar algumas coisas. Isso é um padrão. Ela entra nesse padrão para pensar tudo aquilo que acontece à sua volta. Desde uma proposta de um trabalho em que a pessoa olha para si e imagina que ela não será capaz, porque aquilo já não é mais daquela época. Passou o tempo. Quantas vezes você pode ter ouvido uma frase desta aí, de uma pessoa mais velha ou alguém próximo? A ideia de que as pessoas têm um limite para construir sonhos trabalha com a crença dela. Está dentro desse museu de crenças. Enquanto você tiver fôlego, você poderá realizar na sua vida. A própria palavra de Deus fala que todo ser que respira ar, louve ao Senhor. Se você respira ar, você está apto a manifestar sonhos, a pedir, a se relacionar. E relacionamento tem tudo a ver com os padrões que a pessoa guarda dentro de si, que você pode estar guardando dentro de si. Padrões de excelência são alcançados quando você trabalha não só o alheio, mas a si próprio. A terminação neuro é uma terminação que se relaciona ao cérebro. Já falamos de programação, vamos agora falar de neuro.
da terminação da digressão neurolinguística. O que acontece na mente pode ser percebido por meio de processos neurológicos, expressos pelos canais sensoriais da visão, audição, olfato, paladar e tato, os quais passam por filtros internos, isso já foi mencionado, que é a programação, são os padrões, e formarão na mente uma interpretação da realidade, que mais à frente vocês verão nos pressupostos como mapa, a qual é exposta, estabelecendo assim uma representação mental. Nesse caminhar inicial relacionado a neuro, podemos perceber aqui os termos processos neurológicos em destaque, você pode ver no slide, e também os canais sensoriais, que são a visão, audição, olfato, paladar e tato, e os filtros internos. Veja bem, a informação que é passada para um grupo, ela pode ser a mesma, sempre. Ela pode ser repetida diversas vezes, mas o grupo assimila de forma diferenciada. Os canais sensoriais das pessoas em pleno funcionamento, tanto a visão, audição, olfato, paladar e tato, vão passar informação, vão ser captados de formas diferentes por cada pessoa. Talvez uma pessoa ela tenha seu filtro da visão um pouco mais aguçado. Talvez seja a audição, talvez seja o olfato. Talvez o paladar. Uma pessoa ela gosta de experimentar, gustar. Ou se não, tato. Cada um desses canais sensoriais levará a uma predominância. Mais à frente falaremos dessa predominância. E essa predominância traz a captação de forma seletiva de uma interpretação da realidade. A interpretação da realidade ela está vinculada diretamente com os padrões de cada um. Os processos neurológicos manifestados pelos sentidos e a interpretação do mundo ao redor afetam os pensamentos, as emoções, a fisiologia e os comportamentos subsequentes. É interessante que essa interpretação, a mesma coisa falada para diversas pessoas, cada uma das pessoas terá uma forma diferente de ver e até de reagir. Isso dependerá dos seus padrões. E vão gerar também os pensamentos. Vão afetar de forma diferenciada também os pensamentos de cada pessoa. Uma informação dada a uma pessoa pode ser ofensiva. Uma informação dada a outra pessoa pode ser otimista. Imagine você uma situação crítica e uma pessoa fala para você, deixa disso. A mesma pessoa falou, deixa disso, ela repete a mesma situação para outra pessoa. E o deixa disso soa como desleixo, soa como um desagrado. A mesma palavra, deixa disso, falando pela mesma pessoa, da mesma forma, ela pode soar a outros ouvidos como uma palavra de otimismo. Deixa disso. Larga esse padrão para lá. Deixa esse passado para trás e veja novamente o futuro. A mesma palavra, a mesma expressão deixa disso pode ser vista de formas diferentes, dependendo do padrão que a pessoa tem dentro da mente dela. Esse padrão gerará, essa representação mental gerará pensamentos. Ela gerará emoções. Pode alguma pessoa ficar feliz porque aquela abordagem a trouxe otimismo. Outras pessoas, por sua vez, podem também ficar com raiva, pois aquela mesma palavra, dita naquela mesma entonação, pode ter parecido um desleixo, ou um desagrado, ou simplesmente um manifestar de desprezo.
Isso importa o que? Na fisiologia da pessoa e comportamentos subsequentes, que é o meio decisório final desse filtro. Por vezes, a pessoa pode reagir tanto com um sorriso, como a pessoa pode reagir de uma forma brava. Ela pode já, naquela hora que você fala, deixa disso, ela fecha a cara, ela fica brava. Esse é o padrão de pensamento. A mesma palavra falada na mesma entonação, em circunstâncias descritas quase semelhantes ou iguais, pode gerar nas pessoas um comportamento diferenciado. Cada um dispõe de vários canais sensitivos para entender e interpretar o mundo. A interpretação surge conforme a personalidade e a predominância dos sentidos em sintonia com a individualidade. O auditivo, por exemplo, na explanação de um conteúdo, ele poderá estar ouvindo, imaginando na cabeça dele, ou talvez só ouvindo um conteúdo, não necessariamente ele precisará focar, estar vendo. O auditivo tem uma predominância do seu canal auditivo. Quantas vezes, para quem é casado, né, a esposa chamou a atenção do marido, falando assim, olha aqui para mim, e olhe para mim. Quando eu estiver falando com você, olhe para mim. Esposas, não fiquem com raiva de mim, mas o seu marido, ele pode ser um auditivo. Não necessariamente aquele conteúdo que ele está ouvindo de você precisa ser visto. E esposas, vocês podem ser visuais. A ideia de que a informação está sendo captada passa por um filtro visual. É necessário ver. É necessário que aquelas palavras sejam imaginadas. É necessário que aquelas palavras sejam escritas. Por vezes os visuais precisam escrever. Talvez vocês já conheçam uma frase, um padrão assim, de abordagem, que às vezes é meio ruidoso. Quando a pessoa não está entendendo, a outra fala assim, quer que eu escreva? É bem no sentido do padrão visual. A pessoa, para captar melhor, ela escreve. Então, é uma frase de um visual. Né? Quer que eu escreva ou basta que eu fale? E a pessoa tem que estar olhando, né? Então, esse tipo de abordagem é visual. Não necessariamente aquele que está ouvindo, ele é um visual. Ele pode ser um auditivo. E o auditivo não precisa estar olhando. Ele capta a informação, mesmo de costas, mesmo que esteja olhando para outra coisa. Porque não importa aquele canal não é predominante para ele, para captação. Vejam, as capacidades mais fortes do sujeito determinam a predominância cerebral. Isso que eu acabei de falar. Então, muitas vezes a pessoa tem essa educação auditiva já de berço, já surgiu na infância, ou ela simplesmente tem aquele canal preferencial. Por exemplo, sinestésicos. Para a captação de certas informações, eles precisam do toque. É muito bom. Pais que têm filhos e conseguem identificar isso nos filhos, que eles são sinestésicos, na hora que for falar, toca o ombro dele. Filho, por exemplo, não faça isso. Não coloque os pés em cima da mesa e tocando o filho. Não coloque os pés em cima da mesa. Isso é muito feio. Isso não é o que queremos para você. Ou de uma forma afirmativa, que inclusive é uma boa você fazer afirmações. Filho, fica melhor se você não colocar os pés na mesa. Ou fica melhor se os pés estiverem embaixo da mesa. É de bom tom, ou é muito alegre. É muito melhor se os pés ficarem embaixo da mesa. E simplesmente tocando a criança. Ainda que exista uma pequena mistura de traços de outras dimensões, o indivíduo sempre apresentará uma predominância.
na forma de compreender a realidade. Isso determina a maneira como adquirirá conhecimento e o modo como se relaciona. Bem, esse exemplo anterior foi um exemplo de relacionamento, né? A forma como os pais podem estar se relacionando com os filhos, identificando os canais preferenciais deles, né? Por exemplo, esse exemplo do sinestésico, né? O filho sinestésico, ou se não o filho visual, que realmente, para ele captar aquela informação, ele tem que estar olhando os pais. É importante.